Então, nós vamos dar continuidade nessa série de mensagens com o título, o tema The Chosen. E hoje nós queremos falar sobre o assunto que é escolhidos para poder imitar a Cristo. Escolhidos para poder imitar a Cristo. E quando se fala desse tema, imitação, a primeira coisa, na verdade, que me veio à mente é o grande desafio que a gente enfrenta hoje como cristãos, de modo bem especial, de viver numa cultura que, na verdade, nos incentiva a viver justamente o oposto. O que mais nós ouvimos a respeito de imitação, na verdade, é de que nós não devemos imitar pessoas. A palavra que a gente mais ouve, eu não sei se você já percebe, talvez não com essa palavra, mas seja autêntico. Você precisa ser autêntico. Nós somos ensinados constantemente com a ideia de que você precisa se aprofundar no autoconhecimento, você necessita, acima de tudo, buscar encontrar o propósito da tua vida, entender quem você é. De alguma maneira, a palavra que eu botei aqui, que resume um pouquinho, é seja você mesmo. Autenticidade tem a ver com originalidade. Quando a gente vai num cartório, o que geralmente a gente faz no cartório? Vai autenticar um documento, é dizer, isso é original. Original é algo que tem a ver realmente com a realidade. E é isso, de modo bem especial, que eu creio que é o grande desafio, porque nós vivemos em meio a uma cultura, de modo ainda mais especial, eu diria dizer assim, as últimas gerações, em torno, de 15 a 35 anos de idade, elas estão crescendo com a ideia de que você precisa ser quem você é. Você precisa, de alguma maneira, aprender de que você foi criado com características únicas, não existe ninguém igual a você, e que você precisa ter essa liberdade de ser quem você nasceu para ser, ou descobrir quem você quer ser. E sabe qual é o problema desse tipo de visão, que eu não sei se isso já te preocupa, porque a gente já está tão acostumado com esse tipo de frase, seja autêntico, seja original, que a primeira impressão que dá é que eu já estou falando besteira como pastor. Afinal de contas, nós não somos especiais, nós não somos realmente únicos, já está tão atrelado, tão fundamentado no nosso coração essa ideia, que você pode achar que eu estou falando besteira. Só que, quando nós vamos olhar para a palavra de Deus, nós, na verdade, vamos ver que não bate muito bem essa ideia. Na verdade, a própria naturalidade da criação, tudo aquilo que é o mundo, se a gente for observar, o mundo ele não tem nada de novo. Por exemplo, tem um filósofo, na verdade é um químico, chamado Antoine Lavoisier. Talvez você já ouviu falar dele. E uma frase dele, que sempre me marcou, até na época de colégio que o meu professor falava, era: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O meu professor costumava dizer: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se copia. Ele dizia que não há nada novo. E se você olhar a história da humanidade, olhar para o passado, comumente nós vamos encontrar repetições ao longo da história. Erros que foram cometidos há séculos atrás começam a se repetir muitas vezes. Coisas que aconteceram anos atrás, a gente vê a sociedade volta e meia voltando para os mesmos assuntos. Então, se você pensa, por exemplo, que assuntos relacionados a liberalismos, a questões éticas, é coisa de hoje, se você for conhecer a religião ou até mesmo a sociedade da época de Jesus, ela era tão liberal quanto a nossa sociedade. Se você fica preocupado com assuntos talvez atrelados a homossexualismo, e seja qual for assuntos que estejam em voga hoje, são assuntos que lá atrás já estavam sendo discutidos, que já se tentava mudar a cabeça das pessoas. E aí a gente vai ver que lá no Antigo Testamento, Eclesiastes 1, próprio Salomão vai dizer a mesma coisa. Ele diz: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Lá no Antigo Testamento, bem antes de Jesus ainda nascer, Salomão já estava dizendo: não tem como existir algo novo. Essa história de seja autêntico, seja único, crie padrões, não tem como. De alguma maneira, a gente sempre vai estar se inspirando e copiando pessoas.
Não tem como. E não sei se você percebe, é ou não é assim quando se trata de a gente falar sobre as questões relacionadas a filhos. Não é a nossa natureza, não é natural da nossa parte nós observarmos, né, de que uma criança quando nasce, ela tem a necessidade de imitar pessoas? Não é assim? Por mais que você diga para uma criança, meu filho, você tem que ser original, seja autêntico, descubra quem você é. Você sempre vai se apegar que as crianças vão imitar os adultos à sua volta. Eles vão porque eles necessitam disso. Eles não têm características próprias. Tanto é que a própria pedagogia vai dizer que uma fase essencial para formar o caráter de uma criança é em torno de 1 ano, em torno de 6 anos, eu acho, né? É mais ou menos essa faixa etária. Porque as referências que ela vai ter à volta dela e aquilo que ela aprende com aquelas pessoas vão moldar quem ela é. Não tem como nós seres humanos não nos basearmos, não imitarmos pessoas. Por isso que o ponto hoje é, se a gente está ouvindo de uma cultura, do mundo que está o tempo todo dizendo para a gente, seja autêntico, por que o mundo fala sobre isso? O que eles têm de interesse por trás? Não é tu aqui. O que eles têm de interesse por trás dessa fala? E eu diria que a gente deveria estar atento no fato de que, na verdade, essas pessoas que vivem falando seja autêntico, no fundo, o que elas não querem é se encaixar em padrões. Elas não querem ter que fazer parte de rótulos, de grupos, que limitem aquilo que elas devem fazer, principalmente na questão de moralidade. Porque você viver dentro de um grupo específico e você tentar destonar, de ser diferente dele, você vai se sentir mal. Então, por isso que essa sociedade, algumas pessoas que querem ser fora, né, de não cumprir regras, o que elas fazem? Elas começam a dizer, seja você mesmo. Para que elas possam, na verdade, serem elas mesmas. Para que elas possam romper com regras que muitas vezes são estabelecidas há anos e anos na sociedade e que elas não querem seguir. Isso vale tanto para o cristianismo, porque a nossa sociedade, o mundo quase que como um todo, é muito moldado pelos valores do cristianismo, mas isso vale também para outras questões, outros tipos de culturas que de repente não é o cristianismo mais que impera, mas vale com o quê? O prazer chega num momento onde você é limitado e você quer ter prazeres diferentes. Então, mesmo dentro de um contexto extremamente liberal, ainda assim tem pessoas que vão dizer, eu preciso de algo novo. Eu preciso de algo diferente, eu preciso experimentar prazeres novos. Então, no fundo, meus queridos, a gente deveria ter muito cuidado com essa história, dessa fala de que nós precisamos imitar pessoas. Que nós precisamos ser autênticos. Como o Eclesiastes diz, não há nada de novo. E por isso que o assunto de hoje, que tem a ver justamente com esse chamado ao discipulado, que é a ver com a escolha de Deus por nós, a segunda coisa importante é entender que nós somos chamados por Deus para imitar a Jesus. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 10, versículo 25, não sei se deixa eu ver se eu botei aqui o texto, Mateus 10, 25, Jesus vai dizer, basta ao discípulo ser como o seu mestre. Então Jesus, ele mesmo está definindo qual é o critério para que a gente se relacione com Deus. Ele não diz, você precisa se diferenciar. É claro que ele fala que nós somos luz em meio a uma sociedade. A igreja como um todo, ela é diferente do mundo. Mas ele não diz que os cristãos individualmente, aqueles que seguem, tem que ser diferente dele, tem que ser muito melhor. Ele diz, vocês precisam ser iguais a mim. E a pergunta é, o que significa ser igual a Jesus? O que significa para os nossos dias hoje imitar a Cristo? E é sobre isso que eu quero convidar então, eu vou passar aqui aquela frase, ele não tem problema, que eu quero convidar então a gente a conversar um pouquinho. E eu quero convidar a nós abrirmos as nossas Bíblias. Só deixa eu ver um negócio aqui, rapidinho, porque o meu tablet hoje deu para dar problema. Só um minutinho, senão, ainda que eu consiga, mas deixa eu só pegar a minha cola aqui, rapidinho.
Mais meio minutinho para resolver o meu problema. Eu quero convidar a abrirmos em Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. E nós vamos ler do versículo 25 até o versículo 33. Mateus capítulo 14, versículo 25 até o versículo 33. Falei Mateus? O rolo aqui me fez me confundir todo já. É Lucas, desculpa. Lucas 14, 25 até o 33. Tentar se concentrar em duas coisas é coisa que o homem não consegue, né? Falar e tentar resolver um problema junto não dá certo. Então, eu deveria ter esperado concretizar bem direitinho aqui o que eu estava fazendo e depois fazer outra coisa. Lucas 14, 25 até o 33. Lá diz assim: Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, e os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem com ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Irmãos, Jesus ele fala aqui de questões extremamente claras. E, em primeiro lugar, o versículo 25 destaca que Jesus estava falando com uma multidão. Então, a gente tem que entender que Jesus ele faz claramente uma diferença das pessoas que estão próximas dele de verdade e daquelas que simplesmente estão curiosas. Isso quer dizer que, dentro de um espaço como esse, nós podemos ter, e vamos ter pessoas, hoje, que são curiosas, que são uma multidão, que tem interesses em Jesus, e tem pessoas que realmente querem seguir a Ele. E Ele vai condicionar ao fato de quem é seguidor dele, falando sobre a importância de calcular, de saber qual é o preço, o que você vai ter que fazer, o que é imitar Jesus. Por isso que Ele fala, no meio desse contexto todo, sobre você sabe qual é a implicação de realmente ser um discípulo de Jesus. A palavra discípulo, ela se subentende que discípulo, como o próprio Jesus fala em Mateus, o discípulo é igual ao seu mestre. Então, ser igual ao mestre, ele está dizendo, exige um preço a ser calculado. Você está disposto, Jesus quer nos perguntar hoje, você está disposto a ser igual a mim? Você realmente quer isso? E o que são as características que ele vai dizer aqui, que nós devemos imitar dele? Em primeiro lugar, nós vamos ver, no versículo 26, Jesus dizendo: Se alguém vem a mim e não me ama, mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, e os seus filhos, os seus irmãos e as suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então a primeira demanda que Jesus pede da gente é imitar o amor que ele tem por Deus. A referência que Jesus dá para a gente, quando nós vamos olhar os evangelhos, o tipo de amor que ele dedica a Deus, é um amor que ele deixa tudo no seu lugar, porque ele sabe que Deus é mais importante. E a gente lembra, por exemplo, de um contexto onde Jesus é procurado, né, pelos seus parentes, a sua mãe, e ele estava com uma multidão ao redor dele, e eles vão lá e avisam ele dizendo: Senhor, a tua mãe e os teus irmãos estão lá te chamando. E o que ele faz? Ele diz: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Então ele mostra que a referência dele de família, de ligações, tem a ver com Deus.
As pessoas que são referência para ele somente vão ser irmãos dele se também priorizam a Deus da mesma maneira que ele, que amam a Deus acima de tudo. E é isso que a gente vai ouvir também Jesus dizendo, quando questionado em Mateus 22, pelos líderes religiosos, qual é o maior dos mandamentos, ou quais são os maiores mandamentos, ele vai lá e responde, em primeiro lugar, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. E nós vamos ver que na prática, é isso que Jesus vivenciava. O amor que ele tinha por Deus fez com que ele se entregasse até o fim. E ainda que, quando a gente olha para o Getsêmani, quando Jesus está lá num período de oração, se preparando para aquilo que ele veio, para a missão maior dele, que era morrer por nós, para perdoar os pecados, ele ora para Deus dizendo, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita como a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Jesus amava a Deus de tal maneira que ele estava disposto a obedecer ele incondicionalmente. Então, em primeiro lugar, meus queridos, a pergunta que a gente tem que responder nesse contexto é, e nós, quando se trata de imitar o amor de Cristo por Deus? Nós temos copiado isso, agora eu não estou falando de amor uns pelos outros. Jesus ele vai dizer, se alguém vem a mim e não me ama mais do que. O quanto que nós temos amado a Jesus acima de todas as coisas à nossa volta. Eu lembro aqui, não sei se você, acredito que você já ouviu falar sobre Agostinho. Agostinho, na Igreja Católica, é considerado um santo. Mas Agostinho, basicamente, ele é chamado de um dos pais da igreja. Ele é um dos teólogos, entre vários teólogos. Teólogos é quem estuda a Bíblia. São aqueles que formaram as escrituras, ajudaram a cunhar, a selecionar os textos bíblicos. E Agostinho, dentro da teologia cristã, ele teve uma grande importância naquilo que muitas vezes a gente conhece sobre teologia hoje. E alguns dos textos de Agostinho, ele trabalha a questão do amor por Deus. E a pergunta que ele costuma fazer é, quando eu digo que eu amo a Deus, a quem eu estou amando? Quando eu digo que eu estou amando a Deus, a quem eu estou amando? Porque, se você não percebeu ainda, existem tipos de amores diferentes. O tipo de amor que você dedica para o teu time de futebol, não vai ser o mesmo tipo de amor que você dedica pelo teu esposo, pela tua esposa. É um tipo de amor diferente, é um nível diferente. A relação que você tem com coisas, pessoas diferentes, muda o teu tipo de amor. O jeito como você ama amigos de você, como você dedica amor, vai ser diferente do jeito que você dedica para o seu esposo, para a sua esposa, para filhos. O jeito como você ama o seu esposo, sua esposa, vai ser diferente de como você ama o seu filho. E assim também vai valer para Deus. Quando nós olhamos para Deus, de que maneira a gente encara Deus? Nós encaramos simplesmente, talvez, como um servo nosso? Como alguém que é algo utilitário, que a gente ama Ele enquanto Ele é útil para a nossa vida? Enquanto Ele corresponde às nossas expectativas humanas? Ou a gente lida com Deus e ama Ele, sabendo que Ele é um Deus criador de tudo, que Ele é soberano, Ele é um Deus que tem controle sobre a história, sabendo que Ele é um Deus que nos ama, mesmo sendo quem nós somos? Será que nós conhecemos a Deus de verdade? Será que a gente ama a Deus simplesmente por Ele ser Deus? Ou a gente ama a Deus de acordo com aquilo que Ele pode nos oferecer? Tudo isso vai influenciar no nosso tipo de amor por Deus. Então, em primeiro lugar, Jesus ele nos coloca diante de um assunto que é bem complicado. Que tipo de amor nós temos por Deus? Jesus nunca se relacionou com Deus simplesmente pelas coisas que Ele poderia oferecer para Ele. Porque Ele sabia que Ele poderia ser liberto da crucificação. Mas ainda assim, Ele continuou amando a Deus e rendendo adoração a Ele, mesmo tendo que cumprir a missão que foi designada para Ele. E aqui vem então o segundo ponto de imitação que tem a ver com o versículo 26. E Jesus diz, e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. O segundo processo de imitação que Jesus nos desafia é imitar o sofrimento dele. Porque
ainda que aqui Jesus não tinha sido crucificado, não é pós-ressurreição, mas Jesus constantemente, ele vinha apontando o que iria acontecer com ele para os seus discípulos. E ele vinha alertando que basta o discípulo ser como seu mestre, então, se eu vou passar por perseguição, saibam que vocês vão ser perseguidos. Se eu vou sofrer uma morte de cruz, vocês também vão sofrer uma cruz, vão ter que carregar uma cruz. E cruz, num contexto daquela época, era um crime, era uma condenação humilhante. Era dada a pessoas que tinham cometido crimes horríveis, era a sentença de morte. Era como se fosse a cadeira elétrica nos Estados Unidos, onde não tinha mais volta. Só que era muito pior, talvez, do que a gente conhece hoje de lugares que matam pessoas por seus crimes, porque você tem que imaginar, você tendo que sair em cidade, pela cidade talvez, por exemplo, de cristal, carregando uma cruz, nu, onde você iria ser crucificado diante de pessoas, numa das principais rotas de entrada da cidade de Jerusalém, onde todo mundo ia passar por ti e ia te ver, nu, para ser exemplo para os outros, de que se você saísse da linha, isso poderia acontecer contigo. Muitas pessoas que talvez você conhecia, iam te ver naquela cruz e talvez iam zombar de ti. Inimigos teus iam passar por ti e iam dizer, tá vendo? Eu não te falei que você estava falando besteira. Você só está aí porque merece. E é isso que a gente vê justamente com Jesus acontecendo. Na crucificação, pessoas zombam dele, dizendo, se tu és o Filho de Deus, sai daí. Ordena que os teus anjos, te salvem. E quantas outras palavras não foram registradas na Bíblia, que Jesus, no processo de carregar aquela cruz, teve que ouvir. E Jesus olha para a gente e diz, e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Meus queridos, a cruz é algo que é humilhação para nós. Jesus está dizendo, você está disposto a imitar, a sofrer como eu e ser humilhado pelo mundo, por ser meu seguidor, por ser parecido comigo? Você está disposto ao defender os valores do reino de Deus, numa sociedade que é avessa a esses valores, ser questionado, ser criticado, ser chamado de muitas coisas, ser chamado de pessoas que defendem uma cultura de ódio, muitas vezes, por defender valores e verdades, por não abrir mão das verdades do Evangelho, você está disposto a pagar o preço? E se a gente não se dá por conta, nós ainda não estamos sofrendo perseguições no nosso país, a ponto de sermos presos. Mas, desde a época de Jesus até os dias de hoje, para muitas pessoas, se converter ao cristianismo, a um seguidor de Jesus, é sinal de romper com aquilo que tu mais ama. Quando os judeus se convertiam ao cristianismo, naquela época, a família rejeitava eles. Eles não eram mais considerados honrosos diante da família. Eles estavam quebrando as tradições da família e aquilo que era a verdadeira doutrina de amar a Deus. Eles estavam se desviando da verdade. E até hoje, por exemplo, no meio dos muçulmanos, quando pessoas se convertem para o cristianismo, a família bota eles de escanteio. Quando muitos não matam pessoas da sua família por se converterem. Talvez para a gente é muito fácil nós dizemos, eu estou disposto a sofrer por Jesus, porque a gente não se dá por conta o que significa defender valores do reino de Deus, a ponto de tu ter que confrontar até mesmo a tua família. A gente pensa que isso não acontece aqui, mas se você nasceu num ambiente talvez onde a tua família tem valores completamente aversos ao que a palavra de Deus ensina, se de repente você foi ensinado a mentir, a roubar, a enganar as pessoas e tantos outros valores que têm a ver com a nossa sociedade, se de repente você foi ensinado que você tem que ser autêntico, romper com padrões da tua família, não vai ser fácil. E muitas vezes vai gerar indisposição, e é por isso que Jesus diz que os discípulos dele vão ser pessoas que vão lidar com a realidade de que ele diz, eu não vim trazer paz,
mas eu vim botar irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai. Vai haver batalhas, vão haver quebras de relacionamento, por causa do amor a Deus, porque a gente está disposto a carregar a cruz. Em terceiro lugar, o que nós vamos ver Jesus dizendo aqui, no versículo 22 ao 25, é o desafio de imitar Ele no desapego. E lá ele diz assim, é necessário... Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Eu digo que esse último ponto do que Jesus vem falar aqui com a gente é quase que um golpe fatal para a gente. Talvez um dos pontos mais difíceis do imitar Jesus. Porque uma coisa é tu dizer, tá, eu estou disposto a imitar o amor de Jesus por Deus. Eu até estou disposto a carregar uma cruz e ter a rejeição de pessoas. Mas quando se fala de imitar Jesus no amor pelo mundo, pelas coisas que o mundo nos oferece, eu creio que esse é o ponto mais difícil que a gente tem. Porque Jesus, Ele mesmo diz que o Filho do Homem não tinha onde reclinar sua cabeça. E sabe o que me chama a atenção? Tudo leva a crer, nos evangelhos, há contextos que Jesus fala sobre ter uma casa. Por exemplo, nos evangelhos, eu não notei aqui, isso me veio à mente agora, recentemente num dos microgrupos discipulado estava lendo esse texto, se eu não me engano é no livro de João, onde os discípulos, que nem eram discípulos de Jesus ainda, os discípulos de João, que eram Pedro, André, outros ali, eles chegam para Jesus e dizem, onde é que tu está? Onde é que tu está morando? Venham comigo que eu vou mostrar a minha casa para você. Então Jesus, ele tinha uma casa. Tudo leva a crer que Jesus tinha uma casa. Só que Jesus diz, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça, em outros contextos. O que isso nos leva a entender? Que Jesus ele não estava apegado a bens materiais. Que nada daquelas coisas que ele tinha fazia ele ficar preso a um ambiente. Se Jesus cresceu dentro de uma família, dentro de uma cidade, junto com os seus pais, né, e de algum momento que a Bíblia não conta, perdeu José, que eram carpinteiros, então ele tinha uma casa, nem que fosse como herança. Maria tinha uma casa, a mãe dele. Então Jesus tinha um lugar onde repousar, mas aquilo para ele não tinha valor nenhum. O que importava para ele era o reino de Deus. Era viver em função do reino de Deus. Jesus, ele vivia dia após dia sem um trabalho. E quando foi necessário pagar um imposto para o Império Romano, ele vai lá e no dia certo, na dependência de Deus, ele vê o poder de Deus agindo, ele diz, Pedro, vai lá e pesca. Quando Pedro pesca, ele diz, agora pega aí que tem uma moeda dentro do peixe. E Pedro vai lá e paga. Simplesmente Jesus nos ensina a ser desapegados de tudo aquilo que é prioridade para a gente. De acumulação de bens, de buscar trabalhar muito para poder, de repente, ter férias boas, ter um lar aconchegante. E quanto mais a gente tem, mais difícil é de desapegar. E Jesus ele está dizendo, você quer ser meu discípulo, você precisa desapegar das coisas boas que o mundo te oferece. Quantos de nós conseguimos sair de casa tranquilos, de repente para uma viagem, sem de repente precisar dizer, fulano, tu cuida aqui, dá uma olhada na minha casa. Ou mesmo que não fale, sem ficar com aquele medo, mesmo que pequeno. A gente mora em Cristal, é tranquilo, nunca a gente ouve falar de roubo, de assalto nas casas. Mas quantos de nós realmente tem tranquilidade de sair e dizer, tudo bem, se entrarem aqui e roubar-me tudo, eu não estou nem aí. Essas coisas não são a minha vida. Podem levar tudo que não vai fazer diferença. Quantos de nós, de repente, vamos para Porto Alegre e chega lá, deixa o carro estacionado e não tem medo de repente voltar e o carro não está lá? Por quê? Porque a gente trabalhou tanto para conquistar tanta coisa, para ter coisas boas e de repente do nada, tudo pode ser levado. Ou não foi assim a própria pandemia? O medo de perder coisas. O próprio fica em casa
no fundo, não tinha a ver com você cuidar da sua saúde ou não. Tanto de muitas pessoas que diziam para ficar em casa, mas daqueles que queriam trabalhar, quantos também simplesmente estavam só preocupados, ainda que eu morra, eu não estou nem aí. Eu posso até morrer com esse vírus, mas eu não posso deixar de ter o sustento. Eu não posso ter que vender, perder tudo. E muitas pessoas, a gente sabe que por causa da pandemia, perderam muitas coisas. Entraram até mesmo em dívidas. E estão tendo que trabalhar para pagar dívidas. Mas e aí? Se de repente, por causa da pandemia, alguns de nós aqui tivéssemos chego a esse ponto de perder tudo, será que a gente estaria desanimado, entregue, horrorizado por isso? Jesus está dizendo, se você quer ser meu discípulo, ou ninguém pode ser meu discípulo, se não me imitar no desapego do mundo. Por isso, meus irmãos, como sempre, eu quero finalizar com 3 perguntas. Em primeiro lugar, de que modo você tem amado a Cristo? De que modo você tem amado a Cristo? Quando você avalia o teu amor por Jesus, o que te motiva a amar Jesus? O que te faz te aproximar dele? Como você olha para ele? É simplesmente uma pessoa que é útil para ti? Porque tem correspondido às tuas expectativas? Tanto nesse culto, de repente, quanto no dia a dia, através das bênçãos que ele pode te dar? Ou simplesmente você ama ele por quem ele é e pelo que ele fez por ti, e que faz você compreender que, ainda que Deus não te abençoe com nada de coisas, de bens, ainda assim você consegue ter motivos para buscar ele, e o relacionamento com ele para ti é suficiente. Jesus é suficiente para ti? Segundo, você percebe se o sofrimento que tem passado tem sua origem por seguir a Jesus? Se você olha para a tua vida hoje, os tipos de sofrimentos que você tem vivenciado, você consegue dizer que são sofrimentos por causa dos valores que você defende do reino de Deus? Ou são sofrimentos por causa do pecado? E pecado eu digo das nossas escolhas, de não ouvir a Deus. Muitas vezes a gente vive culpando os sofrimentos que a gente passa, dizendo, olha só, porque eu sou temente a Deus, porque eu vou na igreja, eu sou cristão, e o diabo está feroz, etc. E a gente bota a culpa de coisas, como se fosse dizer, eu estou carregando a minha cruz. Olha o casamento que eu tenho, olha de repente o trabalho, as dificuldades que eu tenho tido no trabalho. Mas não tem nada a ver com você ser cristão. Tem a ver com que você, de repente, é mau caráter. Tem a ver que você, quando deveria agir de determinada maneira, você age de outra. Tem a ver que você, muitas vezes, é grosso. Que você, muitas vezes, engana as pessoas. Você só está colhendo, muitas vezes, as consequências dos teus atos errados. E a gente quer dizer, olha só, eu sou cristão, é por isso que eu passo por dificuldades. Mas imitar a Cristo é estar consciente de que eu sofro porque eu defendo os valores do reino de Deus. Pessoas me rejeitam e muitas vezes se iram comigo porque eu continuo dizendo, não, eu não abro mão disso. Eu não abro mão de agir assim. Eu não abro mão de, em meio ao meu trabalho, não mentir. Eu não abro mão de, em meio com pessoas a conviver, de não poder falar algumas coisas, de repente. Pelo que você tem sofrido? É pelas tuas atitudes erradas? E por último, você estaria disposto a abrir mão de tudo que tem por amor de Cristo? Por amor a Cristo? Hoje, você estaria disposto a dizer, assim como Jesus falou para o jovem rico, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue? Você conseguiria fazer isso com tranquilidade? Você ficaria feliz se hoje a gente falasse na comunidade, a gente está precisando auxiliar uma família ali na Coab, seja lá onde for, até na cidade que deu um vendaval aqui, perderam tudo ou pegou fogo na casa, e a gente precisa juntar nessa semana 30 mil reais.
Você estaria disposto, de repente, a abrir mão da tua poupança, tirar um valor de lá que você tinha dedicado para ser para as férias e dizer, eu vou abrir mão de ter as minhas férias para poder abençoar pessoas? O desapego que Jesus fala é um processo semelhante a Ele. Não é semelhante àquelas pessoas à nossa volta. E eu diria mais um ponto. Sabe por que a nossa missão como igreja fracassa tanto? Eu falei um pouquinho também, começando a pergunta na semana passada, sobre por que a gente não vê transformação. Porque a gente não vê as pessoas permanecendo. Mas eu entendo também que a falha da igreja em ser bem-sucedida na missão de levar pessoas a serem discípulos de Cristo, é porque a gente tem tido poucas pessoas a quem nós podemos imitar. Pouquíssimas pessoas a gente pode dizer, nessa pessoa eu me inspiro, como um exemplo, como alguém que é parecida com Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que nós temos a coragem de dizer para as pessoas à nossa volta, sejam meus imitadores, como eu tenho sido imitador de Cristo? Jesus diz, se você quer ser meu discípulo, você tem que me imitar. Ninguém pode se auto-intitular meu discípulo se em algum grau não tem buscado amar a Deus sobre todas as coisas, se não está disposto a carregar uma cruz e se não está disposto a desapegar dos bens, sabendo que o nosso reino, a nossa vida não está nessa terra, mas está no reino que ainda está por vir de modo completo, quando Jesus voltar. É claro que não é fácil, e nós não vamos conseguir ser completamente iguais a Jesus, mas começa tudo pelo desejo, começa tudo de reconhecer a nossa limitação e dizer, Deus, eu preciso da tua ajuda, eu quero crescer nessas áreas. E é isso que eu quero te convidar, nesse momento, a nós fazermos. Quero te convidar a baixar a tua cabeça, fecha os teus olhos. E vamos assim, pedir para Deus nos capacitar para isso. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra que ainda que dura, Senhor, mas ela, Senhor, é falada conosco por amor. Porque, Senhor, se nós formos iguais a Ti, nós vamos ter vida em abundância. Não é somente no desafio, Deus, das dificuldades que vamos enfrentar. Sim, Tu nos deixa bem conscientes do que Tu espera de nós, o que vamos enfrentar. Mas imitar a Ti, Senhor, também é poder viver a vida verdadeira. É poder retornar, Deus, um pouco mais próximos da criação original. Por isso, Pai, nós queremos te pedir que o Teu Santo Espírito, que habita em nós, nos dê a capacidade de conseguir, Deus, imitar a Jesus. Senhor, eu quero te pedir que Tu mude, revele qual é o amor que há dentro de nós, por Ti, nosso Senhor. Deus, se nós temos nos relacionado e Te buscado, Deus, e amado a Ti, somente porque Tu nos dá bênçãos, nos perdoe. E nos ensine, Deus, a Te amar por quem Tu és, e não pelo que Tu pode nos oferecer. Deus amado, obrigado, que Tu és um Deus maravilhoso, um Deus que nos ama a ponto de entregar Teu Filho Jesus, para perdoar os nossos pecados, nos reconciliar contigo, para que a gente pudesse ter novamente um relacionamento contigo. Nos ensine, Deus, a gostar, a entender o privilégio que temos de ter um relacionamento contigo, ainda que nada, Senhor, não tenhamos nada nesse mundo, mas ter a Ti é tudo que nós precisamos. Nos dê essa convicção, Deus, de que Te amar e receber o Teu amor é tudo que nós precisamos. Assim, Deus, também queremos imitar a Ti, carregando a nossa cruz. Em um mundo que diz que nós precisamos ser autênticos, Deus, seguir a Ti, imitar a Ti em todos os valores do reino, é muitas vezes, Deus, sermos também perseguidos pelas nossas famílias, nos nossos trabalhos, Deus. E eu quero Te pedir, Pai, que Tu capacite a cada um aqui a ter coragem de ser verdadeiramente Jesus em cada ambiente que nós estivermos.
Deus, que o Teu Santo Espírito nos encha de coragem, Pai, para que ao longo de cada dia da nossa vida, a gente consiga ser humilhado por amor a Ti, se assim for necessário, Deus. E Senhor, eu te peço também, que Tu aumente o nosso desapego, nos lembrando, Deus, que tudo que temos não é nosso, mas pertence a Ti e precisa estar à Tua disposição, Deus. E que a gente não pode amar o mundo mais do que a Ti, Deus. Pai amado, mude o nosso amor. Tire todo o amor que nós temos pelas coisas que temos e nos faça amar o Teu reino acima de todas as coisas, Deus. Obrigado, Pai, que Tu nos concede muitas bênçãos. Obrigado que Tu nos dás boas condições também, Senhor. Finanças adequadas. Mas Deus, nos ensina a usar isso para a Tua honra e Tua glória, Pai. É em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, enquanto o grupo de louvor vem à frente, eu quero só passar alguns avisos